Bonjour afrancesados e bienvenue, boas-vindas ao mini curso gratuito de francês da vida real, afrancesados. É aqui nesse mini curso que você vai começar a aprender o francês da vida real com o pé direito para seguir o caminho mais eficaz, mais rápido e mais leve para falar francês com naturalidade. E a gente decidiu criar esse mini curso justamente porque a gente sabe que tem muita gente que sonha em falar francês, que tem esse desejo de falar francês de verdade, mas acaba estudando errado e não consegue chegar nesse objetivo. Então, se você quer chegar lá, se você quer chegar à fluência em francês, leve a sério esse mini curso e assista às videoaulas até o final e na ordem. É isso que você queria falar? Exatamente. Na ordem. Esse mini curso terá 7 vídeos. Aqui vai a programação. O primeiro vídeo, esse vídeo de boas-vindas ao mini curso. O segundo vídeo, você vai descobrir o segredo da fluência em francês. E nesse vídeo que você vai aprender o que não fazer e o que fazer para trilhar o caminho da fluência. Essa aula é essencial para você aprender melhor e mais rápido. No vídeo 3, você vai aprender tudo sobre a pronúncia francesa em contexto. E é nessa aula que você vai aprender todos os sons do francês que não existem no português e você vai ver dicas também para treinar e tornar sua fala mais natural. No vídeo 4, você vai falar suas primeiras frases em francês. E nesse vídeo que você vai aprender as frases mais essenciais em francês para começar com o pé direito. E no vídeo 5, você vai descobrir como desenvolver sua fala em francês na prática. É nesse vídeo que você vai aprender exatamente o que fazer para ter uma fala cada vez mais natural e conseguir conversar em francês com nativos e com fluentes. No vídeo 6, você vai ter uma aula temática do francês da vida real, seu café da manhã em francês, onde você vai aprender a desenvolver um diálogo completo focado na gastronomia francesa. E, finalmente, no vídeo 7, você vai descobrir como falar francês com naturalidade em somente 90 dias. É nesse vídeo que a gente vai te mostrar os próximos passos que você precisa dar para dominar o francês da vida real muito mais rápido do que você imagina. Agora, imagina só se falar francês fosse algo natural para você. Se você pudesse viajar aqui na França, ou estudar, ou morar, trabalhar, ou talvez em outro país de língua francesa e se comunicar com naturalidade com os nativos. E quem sabe também ler livros, ver filmes em francês sem legendas, sem precisar ficar procurando nada no dicionário. Sim, tudo isso é possível, eu te garanto. E talvez esses objetivos pareçam muito distantes para você, mas a gente acredita profundamente que você é 100% capaz de chegar lá. Isso pouco importa a sua idade, onde você mora, ou se você já estudou ou não francês antes. E por que é que a gente tem tanta certeza disso? Simplesmente porque eu também sempre sonhei em falar francês e comecei a estudar francês do absoluto zero. Eu sou 100% brasileira, de Recife, não conhecia ninguém que falasse francês quando eu comecei a estudar e comecei a fazer aulas numa escola tradicional lá em Recife. Eu estudei durante 3 anos, eu sempre fui super dedicada, daquelas alunas bem nerds, e eu tinha certeza que eu estava no caminho certo, e a escola, inclusive, me certificou disso, porque me deu essa declaração, dizendo que eu tinha chegado a um nível avançado, que foi, inclusive, com esta declaração que eu consegui fazer um intercâmbio universitário em Lille, no norte aqui da França. Emile e de Lille, agora acho que eu entendi a conexão. Vocês já estão entendendo como foi que a gente se conheceu. Só que aí, quando eu cheguei aqui na França, quando eu cheguei em Lille para fazer meu intercâmbio, eu, sinceramente, não entendia praticamente nada do que os franceses falavam. Eu não conseguia formar minhas frases, então eu gaguejava muito, eu tinha muita dificuldade de falar e tinha extrema dificuldade em me comunicar em francês. Então, eu não preciso nem dizer com todas as letras que eu fiquei extremamente frustrada, fiquei me sentindo realmente burra, porque eu passei 3 anos estudando, em teoria eu tinha esse nível avançado de francês, mas eu simplesmente não conseguia ter nenhuma comunicação em francês, muito menos uma comunicação avançada. Foi difícil no início mesmo. Exatamente. Para se comunicar. E eu fiquei, assim, com vergonha de mim mesma, né? Como é que eu ia olhar para os meus pais, para os meus amigos e para mim mesma no espelho, jogando essa oportunidade de estudar na França, que eu sempre quis, no lixo, porque eu não conseguia falar francês. E aí eu passei um tempo, assim, na pior, passei um tempo realmente triste, me sentindo para baixo, achando realmente que eu ia voltar para o Brasil sem conseguir falar francês, que eu ia levar pau na universidade mesmo. Mas pouco a pouco eu comecei a pensar, eu não posso jogar essa oportunidade no lixo, que eu e meus pais, a gente se dedicou tanto para que eu conseguisse realizar esse sonho. E eu fiquei pensando, como é que tantas pessoas conseguem chegar na fluência e eu não consigo?
será que o que tem de errado é comigo mesmo? Ou será que tem outra coisa além da minha incapacidade? E eu comecei a pesquisar, eu comecei a ir atrás, eu comecei a ler muito, eu comecei a estudar sobre o aprendizado de línguas para eu tentar entender o que estava acontecendo. E eu comecei pouco a pouco a perceber que não é que eu era incapaz, não é que eu era burra. Apesar de eu estar me sentindo desse jeito, não era esse o real problema. O que estava acontecendo é que eu estava estudando errado. O método que eu estava usando todos esses anos na escola lá em Recife era um método que não estava me ajudando a chegar onde eu realmente precisava, que era na comunicação do francês da vida real, que é o francês que é falado pelos franceses, pelos nativos, o francês do dia a dia, do cotidiano. Afinal, se o método não está me levando a falar o francês da vida real, a me comunicar no francês da vida real, é impossível eu chegar na fluência e conseguir me comunicar com naturalidade. Afinal, só pode ser fluente em francês de verdade quem domina o francês da vida real. Isso é uma coisa que a gente fala muito aqui no Afrancesados. E foi a partir daí que eu mudei completamente minha forma de estudar, que eu comecei a falar francês de verdade e que o francês deu uma virada 360 na minha vida. Por exemplo, eu nunca imaginei que eu ia conseguir uma bolsa de estudos integral paga pelo governo francês para estudar na Sorbonne, em Paris. Mas isso aconteceu. Bom, aqui foi na frente do Sacré-Cœur em 2012, né? A gente já estava paquerando, namorando, A né? gente já estava namorando, eu vim fazer o mestrado aqui, pago pelo governo francês. Os jovens. E a gente continuou aí nosso namoro. Aventura. Conseguimos continuar nossa aventura amorosa, graças também a essa bolsa de estudos. Eu também nunca imaginei que eu ia trabalhar na França como advogada, mas isso aconteceu. Eu trabalhei em escritório de advocacia lá na Champs-Élysées durante 2 anos. Eu nunca imaginei também que eu ia acabar me casando aqui na França, com esse francês maravilhoso, né? Mas foi isso que aconteceu, a gente se casou. Não foi no carnaval, hein? Foi no norte da França. Hein? Foi no norte da França, mas claro, a gente fez um carnaval recifense para abrasileirado. Para trazer um pouco do Brasil também para o casamento. E eu nunca pensei também que viajar pela França ia virar algo tão comum para mim. Afinal, morando aqui com meu marido francês, a gente tem a oportunidade de viajar muito. Também nunca imaginei que eu ia morar em Lille, que foi o primeiro lugar que eu morei. Em Paris, em Rennes, agora, na Bretanha. A gente mora aqui em Rennes, na Bretanha, e muito menos eu não achava que eu ia me sentir em casa, morando aqui na França. E eu falei tudo isso aqui porque agora, talvez você só esteja desejando falar francês, mas a verdade é que o francês pode te abrir portas que agora você nem imagina que são possíveis. Eu nunca imaginei nada disso que eu contei aqui para vocês. Para mim, o único sonho que eu tinha era conseguir falar francês, estudar na França, ter um período de estudos na França. Quem sabe conseguir ver meus filmes sem legendas. Assistir Amélie Poulain sem legendas. Que eu amava esse filme, assisti mais de 20 vezes. Isso não quer dizer que você vai ter a mesma reviravolta que eu tive, nem que você precisa ter. Só que a partir do momento que você realmente conseguir falar francês de verdade, em que você aprender francês de um jeito que te leva ao francês da vida real, você vai ter acesso a um mundo de oportunidades. E é isso que a gente quer te convidar a fazer aqui no mini curso, porque a gente vai te mostrar como você deve aprender o francês para dominar o francês da vida real. E é por conta de tudo isso que eu contei aqui, de toda essa nossa história, na verdade, conjunta, que hoje a gente tem uma grande missão, que é levar o francês da vida real a centenas de milhares de pessoas sem abordagem escolar, de forma leve, eficaz e direto ao ponto, com foco unicamente no que realmente importa, né? No que traz resultado para o seu francês e no que te mergulha de verdade no francês da vida real. E por isso também que criamos juntos a Afrancesados, que hoje é uma grande comunidade com milhares de pessoas com quem compartilhamos nossas experiências, nossos conhecimentos sobre a língua e cultura francesas no YouTube. Você pode ver aqui a placa Afrancesados no YouTube. No Instagram, nas redes sociais, no blog, no podcast, enfim. E também, e por isso que criamos nosso curso completo, nosso curso fechado, o curso de francês Método Afrancesados, que já levou mais de 3.000 alunos de diversas nacionalidades, idade e perfis à fluência em francês. E você vai dar seus primeiros passos no francês da vida real aqui no mini curso para você ver também como é que você pode dominar o francês da vida real. E claro, eu cortei mais ou menos a minha história aqui em cima e eu vou te contar um pouco como foi que eu dei esse salto de meu Deus do céu, que burra, que incapaz, que frustração, eu nunca vou conseguir falar francês. Como foi que eu saí disso a fluente em francês? Eu vou te contar isso no próximo vídeo,
porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais a aprender francês do jeito certo, sem passar pelos perrengues e sem perder tanto tempo como aconteceu comigo. Então a gente se vê no próximo vídeo para você descobrir o segredo da fluência em francês. C'est parti! Allons-y!